Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TJ UFSC. Na semana passada, ocorreram duas grandes manifestações em Florianópolis. Elas levaram milhares de pessoas às ruas para pedir melhorias em diversos serviços públicos e para protestar contra os gastos excessivos na Copa, contra a corrupção, a PEC 37 e o Estatuto do Nascituro. A população foi protestar por vários motivos, inclusive na manifestação de quinta-feira, que a princípio seria focada na redução da tarifa do transporte público da capital. Com alta demanda de reivindicações, essa acabou se tornando apenas uma das pautas dos pedidos dos manifestantes. Por isso, foi programado para hoje um novo protesto, mas esse com foco exclusivo na redução imediata do preço das passagens dos ônibus. O repórter Thales Camargo conversou com um dos organizadores da manifestação e representante da Frente de Luta pelo Transporte. As faixas produzidas no Centro de Comunicação e Expressão na tarde de hoje têm um objetivo único: melhorar o transporte público de Florianópolis. O Movimento Passe Livre e a Frente de Luta pelo Transporte se reuniram hoje, nesta terça-feira, para uma manifestação diferente das que aconteceram na semana passada, quando outras reivindicações também estiveram envolvidas. Vou começar agora com o Jonathan Moraes, um dos representantes da Frente de Luta pelo Transporte. Jonathan, por que vocês decidiram separar as manifestações de hoje? Então, a Frente de Luta, junto com o MPL, desde o início da semana passada, tem chamado os atos aí de forma aberta. A Frente de Luta é uma frente que tem agregado aí diversas entidades representativas de estudantes, trabalhadores e comunidades de Florianópolis. E a gente continua aberto, entende que todas as manifestações aí são legítimas, mas que a gente tem que ter um foco hoje, que é a redução da tarifa, que é uma melhoria imediata do transporte público em Florianópolis, né? Já que o governo deu todas as isenções fiscais para as empresas, elas têm todo o dever aí de baixar os preços da tarifa. Além de separar o foco das manifestações, a violência que aconteceu em São Paulo nas manifestações da semana passada também influenciaram vocês nessa decisão de separação dos protestos? Na última quinta-feira, diversas pessoas que estavam aí carregando as bandeiras do Passe Livre, entre outras, sofreram alguns atos hostis durante as manifestações, mas a gente acredita que não é por isso que estão ocorrendo atos diferentes, né? Justamente por hoje o Facebook ser uma ferramenta aberta a todo mundo e que tem mobilizado e trazido as pessoas para a rua, né? Então a gente acha que todas as pessoas podem convocar os atos, mas a gente vai continuar aí focando nos atos pela redução do transporte. E no final da manifestação de hoje, vocês pretendem se juntar ao protesto do Grupo Anônimos Brasil? A gente sabe que hoje terão duas manifestações diferentes. A nossa manifestação vai estar aberta a todo mundo que quiser lutar pelo transporte público de qualidade, pelo passe livre e que respeite a diversidade dentro da manifestação. Mas a ideia é que propositalmente não ocorra essa junção, né? Mas se as pessoas acreditarem que possam se agregar à luta pelo passe livre, a manifestação vai estar aberta. Certo, então muito obrigado pelas informações. Thales Camargo para o TJ UFSC. Obrigado, Thales. Na tarde de hoje, o prefeito da capital, César Souza Júnior, se reuniu com representantes do movimento Passe Livre. Ele pediu que as pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos não sejam fechadas e que não ocorram atos de vandalismo contra o patrimônio público e privado. O prefeito entregou ainda uma cópia das planilhas usadas para compor a tarifa de ônibus. Os representantes do MPL disseram que vão analisar e discutir o documento, mas que não podem prever o trajeto da manifestação, que é definido durante o protesto. Uma nova reunião entre a Prefeitura e o movimento Passe Livre será marcada na semana que vem. Cerca de 50 crianças compareceram na tarde de hoje ao Teatro da UFSC para assistir à peça O Trenzinho Vila Lobos. O espetáculo fala da sensibilidade musical que existe em todos nós. A peça é uma das apresentações do 7º Festival Internacional de Teatro de Animação, o Fita Floripa. Olha uma vida ali, olha outra passando ali, olha ali. Um dos maiores nomes da música brasileira virou personagem de teatro de bonecos. O nome desse garotinho aí é Turru, o apelido de infância do grande maestro e compositor Heitor Villa-Lobos, atuante na Semana de Arte Moderna. A peça mostra o relacionamento do músico com seu pai, um homem rígido e disciplinado que cobrava do filho horas e horas de estudos sobre a história da música, o que influenciaria definitivamente sobre o seu futuro. Para dar vida aos bonecos, os atores manipuladores cantam e interpretam como se fossem os personagens principais.
Pessoal, eu estou aqui com os atores manipuladores da peça O Trenzinho Vila Lobos e eu vou dar uma palavrinha com eles. Sorley, me explica um pouco como é ser um ator manipulador, precisa de uma especialização diferente? Sim, primeiro você tem que ter formação de ator e depois o boneco ele é como se fosse uma ferramenta, né? Uma coisa que você tem que fazer à parte, porque toda a movimentação do boneco ela segue algumas normas, algumas dicas, né, para a gente poder trabalhar com ele e trabalhar principalmente em conjunto, porque às vezes um boneco tem 3 manipuladores ao mesmo tempo e aí ensaiando e descobrindo os movimentos a gente acaba fazendo com que ele tenha vida. E a gente costuma trabalhar também muito a questão da voz, tentar passar a voz do ator para o boneco, para ele ganhar vida. Por exemplo, um cachorro, a gente tenta achar uma comunicação do cachorro. Não é porque ele faz só au, au, que ele não pode se comunicar com a criança. Ele pode se comunicar se ele tiver verdade, se ele tiver estado, se ele tiver presença. Porque o boneco, a gente tenta dar vida para ele. E o Turru faz o convite. Amanhã, às 10 horas e às 15 horas, a gente vai estar no espaço Teco. TAC. Isso mesmo, no TAC, vocês conhecem? 10 horas e 15 horas. Vou esperar vocês lá. Tchau, pessoal! Muito bacana. Fica o convite então. O TJ UFSC de hoje fica por aqui. Nos despedimos com mais imagens do espetáculo O Trenzinho Vila Lobos. Até amanhã. Tchau!